A paz do Senhor, dias, professor do Ministério Infantil, aqui é a tia Patrícia, estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. Estamos gravando pré-aula dos primários, que é de 7 a 8 anos. Nós estamos já no quarto trimestre, a história da queda e salvação. Glórias a Deus! Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 4. O pecado destrói o mundo, mas Deus deseja salvá-lo. O pecado quis destruir tudo, devassar tudo, acabar com todos os projetos de Deus, mas Deus ali deseja salvá-lo, desejou salvá-lo. Deus, ele insistiu, ele insiste, né, na sua criatura, né, que a sua imagem e semelhança no homem, né? Então nós vamos estar falando sobre isso nesta lição de número 4. E antes de iniciarmos aqui, eu te convido a fazermos uma oração. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por mais esta rica oportunidade de estar, Jesus querido, meditando na Tua palavra, Senhor meu Deus. Vem abençoando a cada vida, Pai, abençoando a cada professora, cada professor, cada criança, Pai amado, abençoando, capacitando-nos a cada dia, Senhor. É que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você iniciar a tua escola dominical também orando com a tua criança, orando com eles e por eles, faz toda a diferença, né? Até mesmo a gente repara que quando é orado no começo, as crianças já não ficam, né, tão inquietas ali, né, caminhando de um lado para o outro, conversando aqui ou ali. Eles, né, claro que são crianças, né, mas eles já vão concentrar melhor, eles já vão ali buscar, tá participando, e isso faz toda a diferença. Então, está orando no início com as tuas crianças. Marquei aqui alguns louvores que encaixa aqui com o tema da lição. Aqui 3 louvores como opção, aí você pode, né, colocar esses louvores ou escolher outros, fica a teu critério. Primeiro, Arca de Noé, da Aline Barros. Segundo, 7 cores da promessa, do Minha Vida é uma Viagem. E o terceiro, Todo Mundo Era Mal, do Crianças Diante do Trono. Então são 3 hinos que vão se encaixar aqui com o tema da lição desta semana. Aqui no ponto central, a maldade destrói a nossa comunhão com Deus, né? A maldade, ela nos separa de Deus, o pecado faz aquelas paredes de separação entre nós e Deus. E nós vamos estar vendo que essas pessoas que do início estavam maus, com o coração mal, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Somente Noé e a sua família ali puderam escapar do juízo de Deus. Por quê? Porque Noé era um homem bom. Porque Noé não era como aquelas demais pessoas que estavam praticando maldade e vivendo maldade. Não, ele era um homem bom e buscava, ali ele e a sua família buscavam ao Senhor. E isso fez toda a diferença quando Deus olhou para a terra. Havia maldade, havia perversidade, havia isso, havia que mais, porém, tinha uma família ali que fazia a diferença, né? Já no início, podemos estar falando para as nossas crianças, não importa o lugar onde nós estivermos. Às vezes vamos estar em situações, lugares, que nós vamos olhar de um lado, está fazendo coisa errada, vamos olhar do outro, coleguinha está xingando um ou outro, está batendo no outro, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas não é por isso que nós vamos ali entrar na onda e fazer, né, como os demais. Não, nós vamos continuar sendo a diferença, porque nós temos Jesus no nosso coração, nós servimos a um Deus poderoso, nós somos diferentes. Vamos estar falando para as nossas crianças que foi isso que Noé fez, continua sendo a diferença, servindo ao Deus Todo-Poderoso e sendo um homem temente a Deus. Aqui depois de fazermos uma introdução ali com as nossas crianças, eles, né, conhecem bem já essa historinha da Arca de Noé.
Vamos então para o passaporte, que esta semana vai estar falando do país Inglaterra. Essa semana vamos estar falando sobre a Inglaterra. Nosso quarto selo, olha só, começamos, né, aqui no primeiro, que era a Índia, e já estamos no quarto selo, Inglaterra. Como passa rápido o tempo, né? E marquei aqui algumas curiosidades sobre a Inglaterra. Primeira curiosidade: urso polar de estimação. O rei da Noruega presenteou o rei da Inglaterra com um urso polar de estimação. Olha só, levar fotos do urso polar, né, imagens no celular para as crianças. Veja, a pessoa tem um urso desse de estimação, todas as crianças vão querer. Muito fofo, muito lindo. 2. Língua oficial da Inglaterra é o francês. 3. São peculiaridades dos ingleses: a pontualidade, o elevado consumo de chá e a admiração pelo futebol. 4. A Inglaterra é um país independente que forma, junto com o país de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, o Reino Unido. E a última aqui, curiosidade que eu marquei: menos de, segundo uma estatística que eu vi, menos de 50% dos cidadãos da Inglaterra e do país de Gales se declaram cristãos. Olha só, né? Menos de 50%, menos da metade. Vamos estar orando por este país, que Deus venha estar agindo, que Deus venha estar intervindo, que Deus venha estar salvando, que Deus venha estar agindo no meio deste povo, né? Que Deus ali continue com as suas mãos estendidas sobre o país da Inglaterra, e que esse percentual, né, venha ser mudado. Vamos estar orando ali na sala com as crianças e também se comprometendo ao decorrer da semana, estar em oração, estar intercedendo, estar clamando por este país, que pessoas venham chegar ao conhecimento da verdade, venham ter suas mentes abertas para receber ali a mensagem do Senhor. Vamos estar orando que missionários que já estejam nesses lugares, arredores, venham estar sendo usados poderosamente nas mãos de Deus, que Deus venha enviar, levantar mais e mais missionários nesse país, que Deus venha mover de uma forma sobrenatural. E eu creio no poder da oração, eu creio, ainda mais a oração ali fluindo no coraçãozinho das nossas crianças, que é o coraçãozinho ali puro, né? Ele está orando, intercedendo por esse país. O Senhor vai estar com os ouvidos inclinados, ouvindo, e eu creio que haverá resposta de oração. Vamos estar orando pelo país da Inglaterra. Depois de falar ali as curiosidades, orar com as crianças, ter colado já o selinho, vamos prosseguindo aqui. Textual ou memória em ação, que se encontra em Provérbios, capítulo de número 22, verso 8. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Olha só, quem semeia a maldade, colhe o quê? Coisas boas? Não. Colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Aquelas pessoas que têm o coração cheio de ódio, cheio de raiva, de amargura, né? Essas pessoas estão plantando tudo isso e lá na frente vão colher também, né? Porque plantar uma semente de ódio, plantar uma semente de raiva, plantar uma semente ruim, lá na frente vão também colher ali o fruto da sua colheita, que não será bom. Essa semana, né, vamos estar falando muito sobre
semear sobre semente com as nossas crianças. Mas antes quero mostrar aqui a arca com o versículo, né? Colocar, você está fazendo, olha só, de papelão. Ela é feita. Colocar na tua sala em evidência, um lugar onde as crianças possam ver bem. Aqui eu coloquei meio, achei que ficou um pouco pequeno o versículo, mas dá para estar, né, colocando maior, mais visível as palavras, para as crianças estar lendo, estar acompanhando. Aqui também é uma ideia, fazer a arca, colocar esses clipes aqui e colocando depois também os animaizinhos, né, aqui para enfeitar a nossa arca, e chama toda a atenção da criança. Dá os animaizinhos recortadinhos, né, os quadradinhos para a criança, ele que vai escolher qual animal ele gosta mais. Ah, eu gosto mais do leão, gosto mais da vaca, eu gosto mais do cachorro, eu gosto mais do pássaro, da pombinha, né? Vai estar dando, cada criança vai escolher um animalzinho e depois eles mesmos vão vir aqui na arca e vão estar colocando os animaizinhos na arca. E também aproveitando para cada um que vem colocar, ler mais uma vez o versículo. Depois de lermos, claro, na Bíblia, algumas vezes, todos que quiserem ler ali na sua Bíblia, está lendo, acompanhando, depois lemos todos juntos, que é uma opção, está colocando o versículo na arca. Arca. Depois do Memória em Ação, né? Leu algumas vezes, parabenizar as crianças. Ah, leu na Bíblia, depois quando foi ali colocar o animalzinho na arca, já nem precisou ler mais, já tinha decorado o versículo, parabeniza, abraça a criança, né? Bate palma, tudo isso para estar incentivando a criança. Depois do Memória em Ação, aqui que nós vamos estar fazendo, né, todo esse processo. Vamos falar um pouquinho para as nossas crianças sobre plantio, sobre semente. E nem aqui vem falando sobre semear. Semear maldade. Uma semente essa ruim. Mas falar para as nossas crianças que nós temos ali o direito de escolha. Semear uma semente ruim ou semear algo bom, né? Nós temos ali como escolher o bom ou o ruim. E nós também devemos entender que essa semente que nós vamos plantar, ela não vai germinar, crescer, dar fruto de uma hora para outra. Não. Tem um tempo determinado. Muitas das vezes a pessoa vive, né, plantando maldade. Ah, mas não está dando em nada, não está acontecendo nada. Mas chegará o tempo determinado, então, da colheita, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Nós sabemos que ali chegará o momento da colheita, então, e isso é inevitável, querendo ou não, eu vou ter que colher. A plantar ali, né, fazer algo de bom, ali é o meu querer, é ali eu posso escolher fazer ou não. Agora, a colheita, quando chega o momento de colher, isso é inevitável, eu vou ter que colher. E ali vamos estar explicando para as nossas crianças que há um tempo determinado. Outro ponto também, a quantidade, né? Às vezes nós plantamos uma sementinha ali, e aquela sementinha, ela vai ali germinar, vai crescer, e quando ela der os seus frutos, não será mais uma sementinha, vai se multiplicando, né? Vou mostrar aqui, eu trouxe algumas sementes. Esta semente aqui é de mamão e essas aqui os feijõezinhos, né? Falar para a criança, plantamos ali poucas sementinhas de mamão. Quando cresce,
aquela árvore ali e começa a dar os seus frutos, já não é mais aquelas poucas sementinhas. Muitas e muitas, né, nós vamos colher ali daquele pé, ali daquele que nós plantamos. Por quê? Porque se multiplicou. Nós plantamos às vezes 1, 2, 3 sementinhas e vamos colher depois lá muito mais. Plantamos ali um pé de feijão, poucas sementinhas ali, 2 ou 3, e depois quando nós vamos abrir ali, né, a plantinha do feijão, tem vários e vários feijãozinhos ali, muito mais do que nós plantamos. E é isso que nós temos que cuidar. Pessoa que está fazendo um plantio ruim, está plantando coisas más, lá na frente ele vai ter que colher, como já foi falado, e nós sabemos que se multiplica. E nós temos algumas sementinhas em mãos. Falar para as crianças, faz assim com a mãozinha. Olha, tia, prof, eu não estou vendo nada na minha mão. Faz assim com a mãozinha. Sabia que aí vocês têm sementinhas? A tia vai falar de 3 sementinhas. A semente de palavras, a semente de ações e a semente de atitudes. Nós temos essas 3 sementes: palavras, ações e atitudes. Qual é as palavras que nós estamos plantando? Palavras boas? Palavras que edificam? Palavras que têm agradado a Deus? Ou estamos plantando palavras nessa semente ruim? Palavras, né, que desagradam a Deus, palavrão, palavras de maldição. Então temos que cuidar muito. Que palavras está saindo da nossa boca? Que plantio nós estamos fazendo com essa semente da palavra? Segunda semente das ações. O que eu tenho feito para ajudar o próximo? Eu tenho estendido a mão, eu tenho ajudado, eu tenho feito o que é certo, o que é justo, ou eu tenho deixado a desejar? Eu tenho maltratado, eu tenho feito coisas ali que têm desagradado a Deus. Que ações eu tenho feito? As ações têm sido boas ou ruins? Atitude. Eu tenho tido atitudes de um servo de Deus, de um soldadinho de Jesus. Eu tenho tido atitudes de alguém que conhece a palavra, que tem Jesus no coração. A minha atitude é uma atitude de cristão, né? Tudo isso falar para as crianças na escola, como vocês estão se comportando, como têm sido as ações, as atitudes de vocês ali, as palavras que vocês têm falado, como tem sido. Vocês têm ajudado o coleguinha, têm sido obediente para a professora, têm ali buscado fazer o que é certo, o que é justo, sem colar na prova, sem ficar de mentira, sem ficar batendo no outro. Então, tudo são sementes que nós vamos plantando e cuidar muito com essas sementes. Palavras, ações e atitudes, né? Que nós venhamos plantar sementes boas, para que a nossa colheita também seja abundante e boa. Aqui no versículo, né, onde nós lemos de Provérbios 22:8, aqui vem falando da semente de maldade. E ali a colheita foi desgraça. Ali colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Então não foi uma colheita boa. E aí vamos voltar um pouco, né, na aula passada, aonde estávamos falando ali de Caim e Abel. Ali Caim estava com o coração cheio de ódio, amargurado, né? Tanto ao ponto de matar ali o seu irmão. E ele se arrependeu? Não se arrependeu. Continuou cheio de ódio, continuou dominado por aquilo, né? E as consequências foram trágicas e foi se aumentando com o decorrer do tempo, a maldade entre as pessoas. Pessoas estavam ali fazendo perversidades, fazendo coisas que desagradam a Deus e se afastando cada vez mais dele. Já vamos entrar aqui no Explorando a Bíblia.
aonde no início ali de todas as coisas o pecado entrou, a maldade entrou, a malícia entrou, perversidade entrou e ali começou a dominar as pessoas que eram más, que estavam fazendo e praticando maldade. Imagine só o coraçãozinho de Deus, falar para as nossas crianças como ficava em olhar ali, né, a sua criatura que ele fez com tanto amor, com tanto carinho, o homem que é a coroa da criação de Deus, ali agora com seu coração tomado por maldade, por coisas ruins. Imagine Deus quanto ele ficou triste com tudo isso, e a maldade ia aumentando cada vez mais. E nós vemos que até chegar o momento de Deus querer dar um basta com tudo aquilo. Não, dá um basta. Acabar com essa maldade. Porém, todos estavam maus, exceto aqui Noé e a sua família. Aqui todos estavam, olha só, filhos desobedientes a pais, pais ali, uns brigando com os outros, né? Ali a maldade, ninguém amava ninguém, ninguém ajudava ninguém, né? Ninguém estava se importando em fazer o que era certo, e estava cada vez mais uma situação incontrolável. Aí Deus resolve dar um basta, mas então ali ele olha para uma família diferente, para um homem diferente, diz: peraí, mas não vou acabar com todos, porque tem ainda uma família, tem um homem que ainda é temente, que ainda tem bondade no coração, que é reto. Foi quando ele olha para a família de Noé. E ele vê ali em Noé um homem justo, ele vê ali em Noé bondade. Noé não estava imitando as atitudes daquelas outras pessoas que viviam ao seu redor. Não, como já foi falado no início, ele fazia diferença. Não é porque ele estava no meio desse povo perverso, desse povo mau, dominado pelo ódio, que ele iria ser dessa forma. Não, ele era diferente, ele fazia a diferença. E assim somos nós na face dessa terra. Nós estamos aqui para fazer a diferença, ser sal da terra, luz do mundo. Uma luz, quando ela chega ali nas trevas, ela vai fazer toda a diferença. Quando ela chega na escuridão, vai clarear, ali vai trazer luz, e todos vão começar a olhar ali para aquela luz que é diferente. E assim tem que ser nós, fazer a diferença onde nós estivermos. E Deus, que sabe, que vê todas as coisas, estava contemplando ali a família de Noé, as atitudes deles, as palavras deles, as ações deles. Deus estava vendo e viu ali que a vida deles iria ser poupada. Aqui dá para nós acompanharmos. Pede para a criança levar a Bíblia, né, para estar acompanhando aqui toda essa história na Bíblia. Pede para a criança levar a Bíblia. Você, professor, leva a tua Bíblia, deixa em evidência aí numa mesinha onde a criança, né, vai estar vendo. Não, a prof está tirando tudo que ela está contando, tudo que ela está falando, está escrito, está relatado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Abre a Bíblia aí, pede para a criança abrir em Gênesis capítulo 7. Vamos estar acompanhando então essa história. Aqui em Gênesis capítulo de número 7, versículo 4. Aqui começa um pouquinho antes, aqui do 7 primeiro. Nós vamos estar falando sobre a Noé e sua família entram na arca, mas vem um pouquinho aqui antes, explicando para a criança que então Deus viu ali no coração de Noé que não estava como o coração daquelas outras pessoas ali, que estava cheio de maldade e de pecado.
mas estava sendo um coração que agradara a Deus. Vou colocar aqui o coraçãozinho, senão não vai parar. Coração que agradara a Deus. E ali o Senhor fala com Noé, para ele fazer uma arca. Fazer uma arca, e ali deu toda ali a forma com que essa arca deveria ser feita. E ali foi falando para Noé que ele deveria fazer a arca e chegaria então o momento que ele e a sua família entrariam então dentro da arca e que então viria muita chuva sobre a face da terra. Só que olha só, né, para Noé acreditar isso, sendo que não havia chuva ainda, nunca tinha chovido, o que molhava ali a terra para que ali as plantas, para que pudessem ali germinar, nascer, era apenas um orvalho, né? Era ali algo, né, que nem seria comparado com a chuva que Deus estava falando ali para Noé. Mas mesmo sem Noé conhecer chuva, mesmo sem nunca ter acontecido, mesmo ali, né, Deus falando para ele que iria acabar com tudo, com as águas do dilúvio, ele creu. Ele creu na palavra de Deus e começou ali a trabalhar. Começou ali a fazer a arca. E não foi do dia para a noite. Falar para as crianças, não foi rapidinho não. Demorou tempos, anos e anos para que então a arca ficasse pronta. Demorou muito tempo para então Noé ter ali a sua arca concluída. E enquanto ele construía, vinha um, vinha outro, tentando desanimar Noé. Para com isso, tá doido, não vai acontecer, nunca choveu, né? E ali tentando desanimar eles. Quantas das vezes vem pessoas tentando nos desanimar, parar de fazer a obra que o Senhor confiou em nossas mãos. Não vai dar certo, para com isso, porque tá indo todo domingo para a escola dominical, fica dormindo em casa, fica jogando joguinho, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, né? Pessoas tentando nos desanimar, tentando fazer nós parar com a obra que o Senhor colocou em nossas mãos para nós fazer, mas Noé não parou. Noé não deu ouvido àquelas pessoas, ao contrário, ele continuou trabalhando até concluir a arca. Concluiu, estava pronto. E agora, né, os animais deveriam ser colocados ali dentro da arca, né, que nós vamos estar vendo aqui. Noé terminou a arca. Gênesis capítulo 7, versículo 2 diz: de todo animal limpo tomarás para ti 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Olha só, Deus orientando a Noé como deveria fazer, quantos e quantos ali os animais limpos deveriam ser colocados ali na arca. E depois ali Deus dando as orientações, e Noé fez tudo conforme Deus falou, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, que está aqui no versículo 4. 40 dias e 40 noites, olha só. Então, Noé concluiu a arca e teve um período ali de 7 dias para recolher os animais, colocar ali na arca, organizar comida para ele, para os animais. Já pensou? Todos aqueles, falava para as crianças, todos aqueles animais ali na arca, né? Até organizar tudo, até arrumar tudo, até estocar comida para ele, para os filhos dele, para a esposa dele, suas noras e também para os animais, né? Ele teve esse tempo ali, 7 dias para organizar tudo, porque então viria o dilúvio, começaria a chover.
sobre a face da terra. Choveu 40 dias e 40 noites. Olha só, 40 dias e 40 noites. Noé ali dentro da arca, com todos aqueles animais ali. Eram 8 pessoas mais aqueles animais. Imagine só. E os dias vão passando, vai ficando cada vez mais difícil. Será que o cheirinho estava bom? Imagine os animais ali dentro daquela arca, né? Fazendo, né? Ali suas necessidades. Imagine como seria, né? Ficar todo aquele tempo e também, né? A comida ali ela vai diminuindo e os dias vão passando, 40 dias, 40 noites, e chovendo sobre a face da terra, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva, até que tudo fosse coberto com as águas. E ali aquelas pessoas más, né, perversas, ali se afogaram todos nas águas do dilúvio. E ali depois, em Gênesis 7, capítulo de número 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Olha só, choveu 40 dias e 40 noites. Porém, para baixar as águas, demorou também um período, para que as águas então baixassem. E Noé então pudesse ali ter a arca estabilizada. 150 dias. Imaginou? Só para que então ali aquelas águas do dilúvio viesse a baixar. Era muita água, muita, 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 muita água. Fala para a criança, imagine aí na sua mente, água, água, água. Eram as águas do dilúvio, mas elas foram então baixando. Depois, então, que as águas baixaram, Noé então solta o corvo para então ver se ali como já ele abrir então a porta da arca, mas o corvo volta sem ali resposta. Aqui nós vamos ver escrito isso em Gênesis capítulo 8, versículo 7, diz: E soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Então o corvo foi, voou, mas voltou, e as águas ainda não tinham ali, ainda não tinha como sair da arca. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Então Noé solta a pomba. No 9 diz: a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pezinho. Olha só, a pomba foi, voou ali, até mesmo, quem sabe, cansou, porque não achou ali aonde colocar o seu pezinho ali para descansar. Não havia nada ainda. Então a pomba retornou para a arca. Do 10, esperou ainda outros 7 dias, olha só. E toda aquela bicharada dentro da arca. Toda aquela bicharada inquieto, né, ali dentro da arca. Comida, imagina só, todos esses dias, a comida já estava no fim. No fim, estava no, né, imagine ali. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Perguntar para a criança: e agora? Será que a pomba volta novamente sem resposta? Será que vão ter que esperar mais tantos dias e enviar de novo? Não. Agora a pomba volta com resposta. Volta com um raminho verde no seu pezinho. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e colheu Noé conheceu Noé que as águas tinham minguado. Olha só, ela pegou ali, carregou ali a folhinha de oliveira no seu bico. Olha só, foi no seu pezinho, foi no seu bico.
ela carregou ali o galinho de oliveira e trouxe ali para Noé. Então Noé pôde ver que agora era o momento certo, então, de eles agora descerem da arca. E olha só, era um momento tão esperado por Noé e por sua família e também todos aqueles animais. Olha só o cuidado de Deus. Todos aqueles animais dentro da arca. Mas Deus cuidou, Deus guardou de Noé, da família dele, cuidou dos animais. Deus, ele é soberano. Deus, ele é maravilhoso. E aqui em Gênesis 8:20, nós vamos ver quando Noé e sua família saem da arca, o que eles vão fazer? Vão oferecer sacrifício ao Senhor, em gratidão a Deus, por Deus ter livrado eles, por tudo que eles passaram, porém, Deus guardou a vida de Noé e sua família. Eles foram oferecer sacrifícios a Deus e Deus se alegrando ali da atitude deles. Nós vamos ver que em Gênesis 9:16, ali Deus faz uma nova aliança com Noé, com o homem ali, e o sinal dessa aliança é o arco nos céus, o arco-íris, é o sinal da aliança, a nova aliança de Deus fez com o homem, dizendo que não destruiria mais a terra com as águas do dilúvio. Todas as vezes que nós vemos o arco-íris nos céus, nós podemos lembrar dessa promessa que Deus fez a Noé tanto tempo atrás. Deus, ele é fiel, ele cumpre todas as suas promessas, né? E com o momento aqui que vamos estar falando sobre o arco-íris, aqui com as nossas crianças, aqui eu coloquei o louvor, né, das 7 cores da promessa, do Minha Vida é uma Viagem. Dá para colocar esse louvor aqui para as crianças estar ouvindo aqui nesse final, que vem falando sobre o arco-íris, as cores da promessa. Pedir para a criança pintar ali, confeccionar o arco-íris, que é ali que faz lembrar a promessa que Deus fez a Noé. E concluindo aqui a nossa pré-aula. Os filhos de Noé que saíram da arca, eles foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã, e os descendentes dele se multiplicaram e se espalharam pelo mundo inteiro, como o Senhor tinha mandado. E ali começou novamente a surgir a humanidade. Ali, né, começaram então os filhos de Noé, ter seus filhos, a se multiplicarem, e ali começou tudo novamente. E ali Noé, sua família, ali estavam plantando a semente boa. E foram honrados por Deus, foram escolhidos por Deus, tiveram suas vidas poupadas. Ali que nós também venhamos plantar sementes boas. E quando o Senhor olhar para nós, venha ver a diferença. Não vamos ser, aí como tem um ditado popular, né, Maria vai com as outras. Não vamos aqui querer acompanhar as coisas erradas que as outras pessoas estão fazendo, falar para as nossas crianças. Não, vamos fazer o que é bom. Vamos cuidar das nossas sementes para plantar coisas boas. Cuida da tua sementinha. Fala para eles arrumar a limãozinha de novo. Cuida da tua sementinha. Palavras, ações, atitudes. Cuida para que venha dar bons frutos. Amém? Era sobre isso que eu queria falar essa aula. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente, que o Espírito Santo de Deus venha te conduzindo. Que tudo que eu falei foram só ideias, né, pensamentos, né, e algo importante que eu volto a falar, lê ali na Bíblia, acompanha na Bíblia, que é mesmo coisas simples assim, nos passa desapercebido na lembrança, mas nós lendo ali, nós vamos recordar, foi assim, foi tantos dias, assim que aconteceu, e a criança vai estar também ali tendo
fundamento sólido. Não, eu acompanhei a prof lendo ali na Bíblia, né? Tava escrito ali, pede para a criança marcar ali com um lápis de cor, né? Marcar ali os versículos, aonde tá, quantos dias ali eles ficaram, né? Na arca, depois quantos dias o corvo foi enviado, a pomba e assim por diante. Pede para a criança marcar, depois leva para casa, lê com a família. Tudo isso é muito importante. Que Deus te use poderosamente, que Deus abençoe você, tuas crianças, em nome de Jesus. Amém.